Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trouxe as práticas espirituais para cada temperamento. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. Aqui eu falo muito sobre o autoconhecimento, sobre a vida com Deus e também sobre os 4 temperamentos. E também não deixe de me acompanhar lá no Instagram, porque lá eu tô mais pertinho de vocês nos stories todos os dias. Eu trouxe esse vídeo porque é muito importante a gente entender que não somos só temperamento, mas que o nosso temperamento ele interfere em todas as áreas da nossa vida: casamento, maternidade, vida profissional e vida espiritual. É muito importante que ao descobrir o seu temperamento, você use essa ferramenta para melhorar a sua vida devocional com Deus. E aqui eu quero trazer resumidamente ali de forma bem prática para vocês todos os temperamentos. O que você precisa fazer para melhorar a sua vida devocional olhando para a sua natureza, olhando para o seu temperamento. Então vamos lá ao primeiro que eu trouxe para vocês, que é a vida espiritual do temperamento colérico. Quais são as práticas espirituais, o que vocês precisam fazer nessa vida devocional diária para driblar ali as fraquezas do seu temperamento? O colérico, ele tem como fraqueza um pouco desse orgulho, um pouco de soberba, e quando ele é imaturo, ele é dominado por essas fraquezas. Mas se usamos a vida espiritual para driblar essas fraquezas, nós tornamos um colérico manso, um colérico humilde, um colérico que não é orgulhoso. E é isso que eu quero para todos os coléricos. E para que isso se diminua, né, no temperamento colérico, na pessoa que tem esse temperamento, ele precisa se colocar no lugar de servo. Ele precisa aprender a servir os outros. Então, na sua igreja, procure um ministério, sirva, se coloque à disposição das pessoas. Não seja autossuficiente, mas esteja aqui para servir. Olhe para Jesus Cristo. O que ele veio fazer na terra? Ele veio para servir, não para ser servido. Então, pratique esse ato de serviço. Servir a sua família, servir a sua igreja, servir as pessoas que você ama com amor, sem esperar nada em troca e sempre lembrando do sacrifício de Jesus. Maturidade para você, colérico, é se submeter. Um colérico que sabe, que aprendeu a se submeter àqueles que ele precisa se submeter. Às vezes o colérico, ele até se submete quando ele vê que aquela pessoa é muito além do que ele é. Quando ele olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa aí eu posso me submeter, porque é uma coisa de autossuficiência mesmo. Mas quando você aprende que você deve se submeter a Deus, aos seus pais, ao seu patrão, seu chefe, ao seu marido, à sua esposa, em muitos aspectos, né, no relacionamento, ele é feito de sacrifícios, então deixar de fazer algo por você para fazer pelo outro, esse servir sem esperar nada em troca, isso vai te fazer se tornar uma pessoa extremamente mansa, extremamente madura e uma pessoa que realmente vai dar espaço para o Senhor agir cada dia mais na sua vida. E para te ajudar nessa submissão, comece por Deus. Comece entendendo que Ele é o seu Pai, que Ele te ama, que Ele te fez, que Ele te criou, que você precisa da ajuda dEle para caminhar a sua vida, que por mais que você acredite que chegou até onde chegou sozinho, não foi sozinho. Deus te ajudou. Então reconheça o agir de Deus na sua vida e se submeta a Ele, ao seu Pai, e que te criou com muito amor e que se sacrificou por você na cruz. Ouse perdoar. Eu sei que perdoar é difícil, eu sei. Mas ouse perdoar, se desafie a perdoar. Caminhe tão de perto com Deus que você vai entender que o perdão, ele não é uma escolha, é uma decisão que você toma e a partir dela a sua vida é transformada. Também pratique a sua vida de oração, não só o falar, mas também o ouvir. Estar ali pronta para entender aquilo que o Senhor está falando e te direcionando a fazer. Isso vai te ajudar a dominar a sua necessidade de controle do mundo, das coisas, de tudo. Você se sobrecarrega por essa necessidade de controlar todas as coisas. Então foque na sua vida de oração. Caminhe com o Senhor de perto, tire o seu tempo devocional, ore, mas não só fale, não seja acelerado. Tire um tempo, desligue celular, enfim, foque no Senhor.
Ouça aquilo que o Senhor tem para falar com você. E se você quer alguém para se inspirar, se inspire na vida do apóstolo Paulo. Paulo, de acordo com os especialistas no assunto, era colérico. E como colérico, ele tem os dois extremos. Quando não amadurecido, não transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele era um perseguidor de cristãos, onde ele matava aqueles que criam em Jesus. E se tornou a maior referência de amor a Jesus que nós temos hoje, com certeza vem de Paulo. Então medite na vida de Paulo, no ministério de Paulo, um Paulo antes de amadurecer, um Paulo antes do Espírito Santo e um Paulo depois, de um encontro verdadeiro com Deus, com seu Espírito Santo. Um encontro que transformou a vida dele para sempre e reverbera essa transformação na nossa vida nos dias de hoje. Fleumáticos, busque o propósito da sua vida. Fleumáticos têm essa fraqueza de procrastinação, de deixar tudo para amanhã. Se é possível deixar para a última hora, ele deixa. Mas isso te faz perder oportunidades, perder muitas vezes a paz, prejudicar as pessoas que você ama. Então busque o seu porquê, o seu propósito, para que entendendo o porquê você deve fazer o que você deve fazer, você seja imparável. Porque um fleumático, ele realmente pode ser como uma água numa poça, onde junta mosquito. Como ele pode ser um rio que flui, que gera vida. Tenta buscar, entender o porquê. Por que você precisa fazer? Por que você precisa agir? Por que você precisa melhorar? E aí você vai caminhar com objetivo. Porque quando você entende o seu porquê, você vai e faz e vai até o fim. Estude a palavra de Deus. Medite na Bíblia. Se aprofunde na palavra de Deus. Busque o porquê daquela cidade, o porquê daquela situação, quem era, como era, na onde tinha, o que fazia. Procura bíblias de estudo, comentários bíblicos, cursos. Um curso legal também para quem gosta disso, sobre arqueologia nas épocas, na época bíblica, para te fazer entender um pouco mais a história, enfim. Mas se aprofunde. Especialistas também dizem que Abraão era um fleumático. Então estude, medite e se inspire na vida de Abraão, que foi nada mais, nada menos do que o pai da fé. Um grande exemplo para nós, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que Abraão fez reverbera até os dias de hoje e nos inspira. Então se inspire na vida de Abraão. Esteja também rodeado de pessoas que te ajudem a caminhar nessa vida devocional, nessa caminhada de intimidade com o Pai. Porque o aporte úmido do fleumático também faz com que ele seja adaptável e influenciável. Então, se você, fleumático, tem andado com pessoas que não têm aquilo que você tem buscado, tome muito cuidado, porque naturalmente você tem a tendência de ser influenciável por esse ambiente e por essas pessoas. Então, busque pessoas boas que vão te influenciar para aquilo que você realmente deseja e quer para sua vida. Faça um diário de oração para que você não se esqueça daquilo que você precisa orar, né? Fleumáticos são muito esquecidos. Então anote as orações que você precisa, deixe num lugar que você vê, para que você todos os dias ore. Se envolva na igreja, no ministério da igreja. Você precisa, né, estar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você deseja ir e você precisa se relacionar mais. Né, estar ali em comunidade. Então, aprenda a servir também a sua comunidade. Jejue. Jejuar para o fleumático vai ajudar o fleumático a se aprofundar muito mais. E não jejue e vai, estou jejuando e vou dormir para esquecer que eu estou jejuando. Não, esse momento seu de jejum é justamente para você se aprofundar nos seus próprios pensamentos, para você se aprofundar na sua vida espiritual. Então, use esse momento de jejum para, sabe, e dar o foco naquilo que você nem percebe no dia a dia, de acordo com a sua vida corrida ali. Então use esse momento de jejum para realmente criar uma conexão muito mais sobrenatural com o Senhor. Também tenha um líder espiritual, uma pessoa que é sábia, que você se inspira para te ajudar nessa caminhada, justamente para ser uma boa influência na sua vida. E melancólicos, posso dizer por mim, sou melancólica, nós temos a tendência natural do nosso pensamento pessimista. Nós tendemos
a olhar para as coisas que são negativas, justamente pelo nosso olhar analista. O que tem os dois lados da mesma moeda, certo? A gente pode usar esse olhar para coisas boas e também para coisas ruins. E essa tendência de pensamento negativo faz com que a gente perca a esperança. Então meditem naquilo que Jesus disse em João 16:33, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que o mundo é cruel, Deus disse que seria, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E na hora certa, a justiça divina será feita. E tudo isso que nós vemos de mal, a justiça de Deus vai ser feita sobre todo esse mal. E aqueles que são bons terão o seu lugar na eternidade. Então, medite no que traz a esperança. Medite naquilo que é belo. Admire a paisagem. Admire a obra de Deus. Admire seus filhos. Admire seu marido. Admire as bênçãos que o Senhor coloca na sua vida. Leitura bíblica é fundamental, não só para todos os cristãos, mas justamente para trazer essa esperança que muitas vezes falta num melancólico imaturo. Você tem necessidade. A Bíblia para você deve ser como um alimento. O seu espírito, ele precisa estar em constante comunicação ali com Deus, conhecimento de Deus, para que ele se alimente de esperança. E assim você se torna um melancólico reconhecido pela sua esperança, não pela sua negatividade, seu pessimismo. Enxergue o amor, o zelo, o cuidado, o sacrifício de Jesus. Se Jesus teve aflições, quem somos nós para não ter? O mundo não gira em torno de nós. Então sim, teremos aflições, mas temos com quem caminhar. O Senhor está junto conosco e na hora certa, todas as coisas se alinham de acordo com a vontade de Deus. Então não dê tanto crédito e nem ouvidos ao seu sofrimento. Você não é o único que sofre. Eu já fui muito assim, muito vitimista. Por isso que eu falo sobre o quanto nós precisamos não ceder a essa vitimização toda. Olha para a vida do profeta Elias, né? Num dia realizou um feito gigante, no outro estava pedindo a morte para Deus porque se achou o último profeta vivo. Ele se achou o único que sofria no mundo, sendo que isso não era verdade. João, o discípulo amado, também era melancólico, então medite na história, na vida de João. E também Moisés era melancólico. Então medite nessas histórias para que isso traga esperança para a sua vida. Pratique o perdão. Eu sei que é muito difícil perdoar, gente, mas o aporte seco do melancólico faz com que ele seja muito rígido enquanto a isso e não libere perdão e fique remoendo ali o sofrimento. Mas entenda, perdão não é uma escolha, perdão é uma decisão e uma obrigação que nós temos como cristãos. E Deus vai te ajudar nesse processo. Entenda que se o próprio Jesus Cristo, estando naquela cruz, olha para aqueles que colocaram ele lá, que fizeram tudo que fizeram com ele e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, quem dirá eu e você não perdoar alguém? Então pratique o perdão, né? Tenha um relacionamento tão profundo com o Senhor que você vai entender o significado real do perdão e aquele perdão que Deus nos dá, nos concede diariamente, para que a gente entenda que somos pecadores. Tanto eu, quanto você, quanto todos, precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E sempre, sempre se lembre do sacrifício de Jesus. Sempre medite na mensagem de amor sacrificial da cruz. Sempre se enxergue como uma pessoa tão amada que o Senhor se sacrificou para que você, melancólico, tivesse vida e vida em abundância. Então valorize essa vida, olhe para aquilo que é bom e tenha esperança. E agora, sanguíneos, vocês que têm, né, ali umas fraquezas por conta do aporte úmido, essa dispersão, esquecimento, superficialidade no sentido de realmente não ter tempo e nem desejo de se aprofundar nos assuntos, você precisa meditar na palavra de Deus, se aprofundar para conhecer a Deus. Porque não adianta você querer falar de algo que você não conhece. Então, primeiro você precisa conhecer. E para você confiar em Deus, como que você confia em alguém que você não conhece? Você também precisa conhecer o Senhor. Então, você, assim como o fleumático, precisa de estudo da palavra.
precisa aprender a se aprofundar. De um curso que você vai ouvir enquanto está indo para o trabalho, fazendo uma caminhada, uma pregação, uma aula de teologia, enfim, qualquer coisa que vai te ajudar a se aprofundar no assunto. Pegue um assunto por vez. Ah, eu quero entender o livro de Apocalipse. Tem cursos sobre isso, o orvalho.com lá do Luciano Subirá, tem muitos cursos sobre isso. Enfim, muitas coisas sobre isso. Pegue assuntos e se aprofunde, entenda, mergulhe nesse assunto. E então você vai poder dizer que você sabe e que você de fato conhece. Também tem a tendência de confiar nas pessoas. Justamente por não se aprofundar, logo que a pessoa chega na sua vida e é legal com você, você já super confia na pessoa e sempre, ou quase sempre, se frustra, quebra a cara, porque pessoas são falhas. Então, sanguíneos, usem essa confiança toda que vocês depositam em pessoas e deposite em Deus, naquele que é perfeito e que permanecerá perfeito, naquele que nunca errou, que nunca irá errar com você. E aí sim, a sua confiança estará direcionada para o lugar certo. E essa intimidade com Deus também vai te ajudar a equilibrar os seus extremos. O extremo da euforia com o extremo da tristeza. E entender que na vida nós precisamos de equilíbrio. Às vezes se sacrificar por um bem maior. Às vezes deixar um entretenimento por um bem maior, por um estudo. Enfim, equilibrar a sua vida. A sua vida é um alto e baixo de emoções constantemente. E a sua vida devocional, espiritual ali todos os dias com o Senhor vai te ajudar nisso também. E também, a mesma coisa que o fleumático, por conta do aporte úmido, vocês são adaptáveis e influenciáveis. Então, vocês, sanguíneos, precisam se rodear de pessoas que ajudem vocês a caminhar nessa vida devocional diária, nessa vida de intimidade com Deus. Busque um melancólico para te ajudar nisso, porque o melancólico ele tem essa ordem, essa disciplina que o sanguíneo precisa. E ele tem tudo que o sanguíneo precisa, o sanguíneo tem tudo que ele precisa. Então essa amizade, né, vai dar muito certo se vocês forem maduros e aprender a lidar com as diferenças, porque as diferenças são totalmente opostas, mas naquilo que os dois têm de bom se complementa totalmente. Então caminhe, né, busque um melancólico com uma vida espiritual estabilizada, uma pessoa sábia, para te ajudar na sua vida espiritual. Por último, sanguíneos, parem para orar, parem para ouvir o Senhor, né? Tire esse tempo, vocês são aceleradíssimos, então vocês precisam parar para meditar na palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para se concentrar naquilo que você está lendo na Bíblia, ou está pedindo ao Senhor, ou está ouvindo do Senhor. Então faça isso que também vai ajudar muito na sua vida espiritual. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro que todos nós precisamos, né, de tudo, de jejum, de oração, de meditação da palavra, de estudo bíblico, mas aqui eu quis falar com vocês de forma mais direcionada a cada um dos temperamentos, então comece pelo seu e depois vai adquirindo todas as outras práticas. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto, espiritualidade, temperamentos, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e me siga lá no Instagram também, que lá eu tô todos os dias com vocês. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.